você falou uma coisa interessante, que os pais fundadores da Cabala, vamos dizer assim, né, tiveram ali no Egito, beberam daquela fonte, e cogita-se uma origem da Cabala no Antigo Egito. Tem pessoas que cogitam a possibilidade de que, na realidade, a Cabala era um conhecimento grego, né, até fazem a disposição das esferas, né, do que se tornou as esferas da árvore da vida no Tétractis. Então, assim, o que você acha? Você acha que realmente teve origem ou no Egito, ou na Grécia, e depois isso foi absorvido pelos judeus, que conviviam ali, né, entre eles todos, ou você acha que não, na realidade ela é uma fusão de tudo isso? Como é que você vê esse aspecto histórico, especificamente, da história da Cabala? Olha, dentro das minhas pesquisas, tem uma coisa que eu achei muito curiosa e muito interessante, que se a gente for olhar, quem que é o fundador do monoteísmo? É Abraão, Sim. certo? Então, Abraham, né, em hebraico, onde é que ele nasce? Ele nasce em Ur, que é, vamos dizer, era a Suméria. Isso, ali, região né? semítica. Exato, e era a Suméria é a terra dos Anunnakis. Isso. É a terra, né, mais primordial ainda. Então, ele nasce nesse lugar, ele cresce lá, se desenvolve lá, e quando ele já está mais velho, ele sai com a sua esposa Sara, eles vão para o Egito, e saem do Egito e recebem uma tal de bênção de Melquisedeque, que é um personagem muito emblemático na Bíblia, que ele só aparece lá, faz uma bênção em Abraão, e depois daquilo Abraão funda, então, as religiões monoteístas, né? E aí a gente fica se perguntando, mas de onde é que surgiu esses caras, né? E se a gente for rastrear historicamente naquele período, Melquisedeque era rei de Salém, né? E Salém é a antiga Jerusalém. E naquela época, Salém estava sob domínio do Império Egípcio. Não é a Salém americana, viu, gente? É outra Salém. Então, essa Jerusalém primordial, naquela época estava sob domínio de um faraó egípcio. Né? Então, se a gente for olhar, ok, então tem uma relação histórica, sabe? Tem uma relação que a gente perde até o rastro histórico de onde é que começa um, onde é que termina outro, porque a gente precisa lembrar que o Egito teve a sua decadência na 18ª dinastia. Antes disso, ele era tranquilo, não tinha essa idolatria pelo faraó, não tinha essa coisa de, tipo, um deus incorporado ali, o faraó é o soberano de todo, sabe? Acho que esse momento foi a queda literal do Egito. Antes disso, nós tínhamos escolas sacerdotais muito sérias, escolas de Thoth, né? Escolas sacerdotais de Hathor, de Isis, de várias linhas que comungavam esses ensinamentos e sabedorias tradicionais, tanto da terra quanto dos céus, né? Que a prova viva disso é as pirâmides que nós temos alinhada com o cinturão de Órion e etc e tal. Então, veja que a tradição da cultura e da consciência humana, ela tem um florescer no Egito. E posteriormente você falou dos gregos. Isso. E aqui a gente tem também um ponto muito crucial na história, que é a Alexandria. Né? Então, a Alexandria começa ali com Alexandre o Grande, mais ou menos 300 a.C., vai até o século III depois de Cristo, e a gente tem então um caldeirão que proporcionou uma coisa muito única na história humana. Alexandre o Grande dominou aquele lugar, que Alexandria é no norte do Egito, tá, gente? Então, geograficamente, está no Egito, porém, qual que era a regra de Alexandre o Grande? Só pode escrever os textos em grego. Vocês pode ter o árabe, pode ter o judeu, pode ter o cristão primitivo lá, pode ter o egípcio, pode ter tudo. Só que tem que escrever em grego para a gente se entender. Sabe? É a língua comum do lugar. Para manter o saber, né? Exato. E era uma língua mais, vamos dizer assim, naquela época, tinha uma questão gramática um pouco mais desenvolvida também. Então a gente vai ter esse local em comum de conhecimentos que nasce o hermetismo, né, que nasce os primórdios ali da alquimia, a alquimia, né, que é das terras negras, que é do próprio Nilo. Então a gente vai ter toda essa criação ali de conteúdos e de tradições, e a própria árvore da vida, como a gente conhece hoje, ela não existe desde os tempos de Abraão. É bem mais recente. Ela é bem mais recente. Então, assim, se a gente for rastrear no limiar da história, é mais ou menos ali que ela surge, é mais ou menos ali que a gente tem as primeiras evidências. Aí tem a parte do Tetráctis também, que vai ser dos pitagóricos lá, mas dos gregos, né? Mas que vem comungar também com a cultura egípcia, com cultura... fazer uma correlação, né? Com cultura árabe, porque os árabes também são muito importantes dentro do desenvolvimento de toda a ideia esotérica, né? Porque depois
que teve a tomada de Alexandria e toda aquele caça às bruxas inicial do próprio movimento religioso, foram para onde? Eles foram os depositários do saber. Exato, foram para a Arábia. Eles escreveram vários textos e muitas coisas só chegaram para a gente hoje por causa dos árabes. Total. Né? Os textos filosóficos, inclusive, só sobreviveram por causa dos árabes. Exato. Né? O próprio Corpus Hermético, Tábua de Esmeralda, esses textos clássicos. Imensa nesse processo. E essa história de cabala é só para homem? Mulher pode estudar cabala? Pode e deve estudar cabala. Pode e deve. Da onde que surge esse mito de que a mulher não pode estudar ou que o homem só pode estudar depois dos 40, 45 anos? De onde que vem todas essas histórias? Isso é bem interessante, né? Porque acaba caindo também nessa questão religiosa e daí, lógico, os judeus vão alegar o seguinte, não, a mulher já é mais evoluída que o homem por natureza. O homem que tem que retificar todas as desvirtudes dele, deve ficar estudando mais. Tem que sofrer mais um pouquinho. Tem que sofrer mais. Mas a mulher, ela já nasce com uma conexão maior, com os portais mais abertos, até a própria ideia da intuição e tudo mais, né? Que já está mais aflorada no lado feminino. Porém, a gente, lógico, entende que existe um certo, né, machismo que foi sendo construído ao longo das eras e não é culpa de nenhuma religião, isso aí aconteceu, foi uma fase da história, hoje em dia já passamos, superamos essa fase. Esperamos que sim, né? Esperamos que a gente tenha superado, mas em suma, se é uma escola séria, ela não vai ter problema em ensinar para mulheres, para homens menores de 40 anos, e essa história dos 40 anos é porque o número 40 é um número muito importante na Bíblia, né? Então, a gente vai ter lá os 40 dias e 40 noites que o povo saiu, né? O povo hebreu saiu do cativeiro do Egito e até chegar no Monte Sinai. Os 40 noites e 40 dias que o Moisés ficou em cima do Monte Sinai. Nós vamos ter a ideia também dos 40 anos do Êxodo, os 40 dias e noites do dilúvio lá de Noé, né? Da arca lá de Noé. Nós vamos ter vários números 40 anos que o rei Davi reinou. Então, esse é um número muito fundamental e é uma das letras mães da Kabbalah, o Mem, que é o número 40, né? Porque na ideia de constituição do alfabeto hebraico, cada letra também é um número. É uma potência numérica, Exato. Né? Então, a letra Mem, que é o número 40, são as águas. Então, as águas são saber. As águas de cima vêm abaixo, é quando a sabedoria vem para a nossa vida. E aí a gente entende que os cabalistas vão dizer assim, não, com 40 anos é quando o homem já viveu a sua vida, vamos dizer, mundana, já experimentou de tudo, já teoricamente constituiu família, né? Já tem os seus filhos, não precisa mais se preocupar com as coisas da terra, e aí sim pode se preocupar com as coisas do céu, vamos dizer assim, né? E também tem algumas pessoas que eu já ouvi falar que advogam que viver no passado era uma coisa muito difícil. Morria-se muito cedo. Então as pessoas que chegavam aos 40 anos eram pessoas que tinham um alto saber, porque você imagina né, num mundo em que as pessoas morriam com 20, 25 anos, você chegar nos 30 era uma raridade. Né? Por isso que se dizia, né, quando casa, né, que você vai ser fiel até que a morte o separe. Claro, era fácil, morria rápido. Né? Você casava com 14 anos, quando era 20 a pessoa já tinha morrido. Então, algumas pessoas historicamente, né, aí não tem um significado espiritual, elas dizem que era na realidade porque quem chegava aos 40 anos naquela idade tinha um alto saber. Né? Se pensar numa questão histórica também sim, faz todo sentido, todo sentido. Tem algum curso, tem alguma coisa que você está preparando sobre Cabala para as pessoas entenderem melhor, popularizar? Porque eu acho assim, a Cabala foi popularizada, tem vários artistas, inclusive, né, que começaram a aplicar o saber da Cabala na sua vida, mas ainda é um pouco confuso para algumas pessoas. Sim. Você está com algum curso, vai fazer? Como é que está a sua agenda de lançamentos? Essa questão é muito importante porque assim, a Kabbalah, ela é simples e dentro da sua simplicidade existe esse grau de sofisticação maior que vai proporcionar para a pessoa que quer estudar a Kabbalah toda uma constituição da sua própria psique, da sua própria alma, entender os processos, entender até os seus próprios hábitos, né? Porque isso, hoje em dia, a gente vê muito fortemente atuando na nossa vida e questões da vida, mas também
da espiritualidade, porque daí a pessoa começa a abrir esses portais, portal de, né, prosperidade financeira também, de saúde, começa a entender os seus humores, as suas variações sentimentais e tudo mais, para daí se conectar com aquilo que a gente pode chamar de mestre interior, anjo da guarda, ou qualquer nome que a pessoa queira dar. E justamente pensando nisso, que eu venho desenvolvendo há mais de 3 anos, né, o meu curso, que é na verdade uma mentoria sobre Kabbalah, chamado Caminho da Ascensão. O Caminho da Ascensão, ele justamente funciona como um método para que a pessoa consiga sair de uma vida que às vezes está meio travado, às vezes está meio, sabe, perdido, não tem Empacou. empacou na vida, tá tudo bem, todo mundo empaca na vida, mas a gente precisa às vezes de uma guiança, a gente precisa de um caminho. E aí eu pego toda essa ideia, né, da ascensão, por exemplo, de Enoque, de Elias, que são personagens muito peculiares, né, que não passaram pelo véu da morte, mas ascensionaram e deixaram pistas, né? E aí a gente começa a trabalhar toda essa ideia, primeiro do corpo físico, emocional, mental, para daí chegar num corpo energético, e tudo isso com o meu acompanhamento, tá? Com lives, né, mentorias em grupo, onde você pode perguntar o que quiser, eu respondo livremente, abertamente, sem véus ali, e a gente faz realmente uma... Só quem é bom faz isso, hein, gente? E pergunta e resposta na hora, é um feque humano. E a gente faz, assim, mentorias de 3, 4 horas, às vezes, eu fico o tempo que for necessário, semanalmente, é um acompanhamento durante 3 meses, e vale a pena quem quer se aprofundar, né, acessar o Caminho da Ascensão. Nós vamos estar abrindo vagas nos dias 9, 10 e 11 de outubro, que vamos fazer um evento grátis para você conhecer a Kabbalah no meu canal do YouTube, Alquimia das Artes, e lá você vai conhecer todo esse universo com mais profundidade, para depois, se você sentir no seu coração de adentrar esse estudo, está convidado. Então já viu que não pode perder dias... De outubro? 9, 10 e 11. 9, 10, números cabalísticos. Do mês 10. Exato. Olha só, né? Então, se programa para participar, é gratuito. Você vai poder conhecer um pouquinho mais de Kabbalah e aí decidir se quer dar esse passo. Exato. Não é? Se quer realmente continuar nessa senda do saber cabalístico. É só seguir então o seu canal do YouTube? Só seguir o canal do YouTube. Alquimia das Artes, ele também está bem ativo no Instagram, né? Sim. Tá compartilhando saberes lá também, sempre posta. Segue a Alquimia das Artes também no Instagram, que eu tenho certeza que isso vai ser muito importante na sua formação como um ser espiritual, né? Saber nunca é demais. Perfeito, Né? Claudinei. A gente pode viver a vida inteira e a gente não vai saber 1/10, sei lá, 1/100 do que a gente deveria saber. Exato. Né? Conhecimento é poder. Por isso tem que encarnar várias vezes. É isso aí. Obrigado, viu, Yuri? Eu que agradeço, Tamo Claudinei. juntos, viu? E Yuri vai estar com a gente também na Mystic Fair. Vamos lá. Obrigadão. Viu? Grato.